Olá, galera. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu olhar. Pronto. Olha, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lembrar de ser gratos, não é? Porque estamos numa situação bem, assim, não muito normal, mas precisamos lembrar de coisas boas que existem aí em nossa vida. Temos uma casa para ficar, temos pai, mãe perto da gente. Então, vamos ser gratos por isso, tá bom? Olha só, na aula passada, a gente viu a parte 1 da questão de tecidos. Agora, nós vamos ver a parte 2, que é o finalzinho ali, tecido sanguíneo, linfático, muscular e nervoso. Beleza? Combinado? Vamos então. Paramos exatamente no sanguíneo, tá? Ó, o tecido conjuntivo, lembra que ele tem o conjuntivo propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, sanguíneo e linfático. Vimos até o cartilaginoso e ósseo, agora a gente vai para o tecido conjuntivo sanguíneo. Beleza? Então é assim. O sangue, ele é constituído por uma parte líquida, chamada de plasma. Isso é 60% do sangue, é esse plasma. Os outros 40% vão ser essas células que tem aqui no sangue. Está aqui todas elas, ó. Plaquetas, essas pequenininhas, rosas, o leucócito, esse maiorzinho aqui, e as hemácias são as menorzinhas, tá bom? Então, assim, a gente vai ter essa mistura heterogênea desse plasma com essas células. Aqui está separado porque foi centrifugado, tá? Entrou em movimento, porque é assim que faz, inclusive, quando a gente doa sangue, separa o sangue do plasma, tá? E esse plasma, ele tem 90% de água. Ele é constituído de 90% de água, beleza? Bom, no sangue nós vamos ter o plasma e mais as células que são hemácias, leucócitos e plaquetas, que é a parte sólida, digamos assim, do sangue, tá bom? Vamos ver cada uma dessas células aí. Olha só, as hemácias, elas também são chamadas de eritrócitos, glóbulos vermelhos, corpúsculos vermelhos, tá bom? Tudo isso é sinônimo de hemácia. Quais são as características dessas células, professora? Que são essas que estão aqui. Bom, as características são as seguintes. Elas são bicôncavas. O que danado quer dizer isso? Ó, tá vendo essa profundidadezinha aqui, ó, que tem desse lado, vai ter também do outro lado. Por isso que é bi. Ela é tanto assim, com essa cavadinha aqui, como também desse outro lado. Ela é anucleada e são muito, 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 muito pequenas. Como assim? Olha só, para você ter uma ideia, um adulto, ele tem em torno de 5 milhões de hemácias em 1 milímetro cúbico. O que quer dizer isso? Se eu pegasse aquele espacinho da régua, aquele milimetrinho, sabe? A distância de um tracinho para o outro, fizesse um cubinho, tá? Para colocar dentro hemácia desse tamanho, de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, esse cubinho iria caber dentro dele 5 milhões de hemácias. Diga aí se não é pequeno, né? Qual é a função dessa hemácia? É o transporte de gases. Transporta tanto o oxigênio como o gás carbônico, tá? Se eu tiver um número abaixo desses 5 milhões de hemácias, claro que não é um pouquinho abaixo, é normal, tá? Tá 4,8, 4,2, isso é normal. Eu estou dizendo que quando tem uma grande baixa de hemácia, poderá acontecer uma dificuldade no transporte de gases, tá? Quando tem uma produção acima dessas hemácias, professora, é quando você vai para grandes altitudes, quando a disponibilidade de oxigênio baixa, né, vai ter uma baixa disponibilidade de oxigênio, vai ter uma superprodução dessas hemácias para compensar a baixa de oxigênio, porque como vai ter menos oxigênio, aumenta o número de hemácias, que é para poder pegar um pouquinho mais de oxigênio. Entenderam?
Bom, e a outra célula que é constituinte do sangue são os leucócitos. Esses leucócitos também podem ser chamados de glóbulos brancos, corpúsculos brancos, tá bom? Eles são bem maiores que a hemácia, têm tamanhos e formatos diferentes, são nucleados, ou seja, tem núcleo, tá? Quando eu digo anucleado, é como a hemácia, não tem núcleo. E nucleado é porque tem núcleo na célula, beleza? Ah, detalhe, e a questão da hemácia não apresentar núcleo é porque ela só vive em torno de 100 dias no máximo, tá? Elas são renovadas o tempo todo. Bom, e esse leucócito, ele pode ser de vários tipos, basófilo, eosinófilo, linfócito, monócito, neutrófilo. Isso vai depender do seguinte, para cada tipo de micro-organismo vai ter um leucócito específico. Por exemplo, os eosinófilos e os neutrófilos, eles são específicos para parasitas, tá? Como a tênia, como a Ascaris lumbrigoides e assim por diante. E também em processos alérgicos, tá? Já os linfócitos, eles vão fagocitar a questão das bactérias, resolver a questão das bactérias. Galera, é o seguinte, veja como o leucócito, ele é muito maior do que a hemácia, porque ali naquele cubinho, lembra que eu falei? Onde cabe 5 milhões de hemácias, só vão caber apenas 10 mil hemácias, tá? Ou 10 mil leucócitos. Onde cabe 5 milhões de hemácia, cabe apenas 10 mil leucócitos. E um adulto, quando você vai fazer um hemograma, né, um exame de sangue, você tem que estar lá em torno de 10 mil leucócitos. Se não tiver até 10 mil, tiver mais, é problema. Bem menos também é problema. Qual é a função dessa célula aí? É a defesa do nosso organismo. Ela está presente tanto no sangue como na linfa, tá? No nosso sistema linfático. E aí é o seguinte, quando você tem uma baixa muito grande desses leucócitos, você está com baixa imunidade, né? Poderá ser um tipo de problema desse. E se você está com um quadro de muita produção de leucócitos lá em cima, isso pode significar uma infecção, provavelmente bacteriana, tá? Plaquetas é a nossa terceira e última célula do sangue. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, tá? Um adulto tem em torno de 10 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico. E a função das plaquetas é a coagulação do sangue. Se você tem um número baixo de plaquetas, digamos assim, em torno de 60 mil para baixo, você poderá apresentar hemorragia, porque se esse sangue não fica coagulado, não fica grossinho, ele vaza pelos poros que tem no vaso, tá? Causando uma hemorragia. Uma produção muito acima, já você vai poder ter problema circulatório, né? Produção. Desculpa, gente, não vou cortar esse vídeo, porque não vou nem editar esse vídeo, tá? Desculpa aí, tá? Então, assim, vai ter uma produção acima de plaquetas, você vai ter um engrossamento desse sangue, tá bom? Bom, e aí a gente vai para um outro tecido linfático, ou um outro tecido conjuntivo, que é o linfático, tá? A linfa é um líquido meio esbranquiçado, tá bom? Constituído por plasma e glóbulos brancos, que tem toda uma rede por nosso corpo, assim como tem para circular o sangue, existe toda uma rede de vasos para circular a linfa. Ele é formado por gânglios, tá? Que aí, onde tem um processo inflamatório, esse gânglio vai produzir substâncias para inibir o micro-organismo que está ali invadindo o nosso corpo. É por isso que às vezes você sente uns gânglios próximo aqui, ó, se você tiver com um processo inflamatório na garganta, no ouvido, esse gânglio aumenta de volume. E esse sistema linfático, ele se comunica intimamente com o circulatório. Tá vendo aqui? É aqui onde há essa comunicação, tá certo? Do linfático com o sistema circulatório do sangue, beleza? E aí tá, toda uma rede
formada também por órgãos, o baço, o timo aqui, ó, tá? Timo, baço, que faz parte desse sistema linfático, beleza? A gente vai estudar isso melhor, mais detalhadamente ali na frente, tá? E aí a gente vai para o nosso penúltimo tipo de tecido. Saímos agora do conjuntivo, que foram todos aqueles subtipos, né? E agora a gente vai para o tecido muscular. O tecido muscular, ele apresenta células alongadas que têm a capacidade de se contrair, tá? Então, esse tecido muscular, ele pode ser do tipo liso ou estriado. O estriado, ele pode ser do tipo esquelético ou cardíaco, tá bom? Vamos aqui ver onde fica cada um deles. Ó, o tecido muscular liso, ele vai estar formando órgão, como, por exemplo, o estômago, o rim, o esôfago, tá? O tecido que forma os órgãos, como estes que eu falei, são tecido muscular liso. Já o tecido muscular estriado esquelético é o que o próprio nome já diz, está recobrindo o nosso esqueleto. É a nossa parte muscular, beleza? O tecido muscular estriado cardíaco é o que está formando o coração. Ficou claro? E aí a gente vai ver cada uma dessas fibras. O tecido muscular liso, que tem uma microscopia aqui ó, maravilhosa desse tecido muscular liso. Estão vendo? Ó, o núcleo da célula, está aqui ó, a célula, bem longuinha, ó, e aqui está o núcleo no centro, tá? Ele vai ter uma contração lenta e involuntária. O que significa isso? Olha, o seu estômago, quando entra um alimento, ele vai precisar fazer um movimento para ajudar a quebra desse alimento. É um movimento mais ou menos assim, um movimento lento, tá bom? E é involuntário. O que quer dizer involuntário? É que você não comanda isso. Não é o seu cérebro que manda o estômago fazer esse movimento. Nem muito menos o esôfago também abrir e fechar para empurrar o bolo alimentar. Esse movimento é da própria fibra muscular. Ela é involuntária, ela não segue ordem do seu cérebro, tá bom? Então, está nos órgãos internos e vasos sanguíneos também é fibra muscular lisa, beleza? Já o muscular esquelético, como eu já disse, ó, ele tem uma fibra totalmente diferente, uma célula, eles se juntam formando fibras, ela vai ter uma contração rápida e voluntária. Adivinha para quê? Ora, veja só, você tem que mandar na sua musculatura esquelética, porque é ela que faz você andar, é ela que faz você correr de um cachorro, e tem que ser rápida essa contração. Porque se você não tiver uma contração rápida, o cachorro vir atrás de você, né, seu músculo ir lentamente, não ia dar certo essa história, né? E ela é voluntária, porque quem manda nesse comando aí, dessa musculatura esquelética, é o seu cérebro, quem dá as ordens, tá bom? E ele é estriado porque tem essas bandas aqui, ó, mais escuras, tá? Da célula muscular, que forma umas estriazinhas, beleza? Bom, e agora a gente vai para o estriado cardíaco, que a contração, ela é ritmada, ela tem um ritmo, mas ela é involuntária, tá? Essa questão de voluntária, você já sabe o que é. Você já pensou, se você que mandasse no comando do coração, bata o coração mais rápido, bata mais lento, pare de bater, não pare, vá, continue, não dá certo, né? Não daria certo. Essa contração, quem controla é o próprio coração, tá bom? Por isso que existe a morte cerebral e o coração continua batendo, porque ele é involuntário, beleza? Bom, o tecido nervoso, que é o nosso último tecido. Eita, que bom, galera! Vamos, então, concluindo aí a nossa aula com o tecido nervoso. Ele possui células com grandes prolongamentos, por onde são transmitidos os impulsos nervosos, tá bom? Olha aqui, ó. Esse é o corpo do neurônio. Olha que imagem perfeita. Aqui é uma microscopia, tá?
E eu tenho o corpo do neurônio, está aqui o núcleo, ó, esse aqui, esse pontinho mais escuro, e aqui eu tenho os prolongamentos, tá vendo? O prolongamento que são os dendritos aqui, e este mais comprimido aqui é o axônio. Ele se comunica com um outro neurônio através de um espaçozinho que a gente chama de sinapse, tá? Onde vão ser produzidos neurotransmissores, permitindo assim essa comunicação. Vamos ver aqui agora com mais detalhe. Professor, mas onde eu encontro o tecido nervoso? Praticamente por toda parte do seu corpo. No seu sistema nervoso central, que é aqui o encéfalo, que é tudo que está aqui na sua caixa craniana, e desce por dentro da coluna vertebral a medula, eu vou ter tecido nervoso, mas eu vou ter terminações nervosas embaixo da pele da nossa mão, do pé, tá certo? Eu tenho terminações nervosas sensitivas para poder sentir os estímulos, tá? O tecido nervoso ele é composto por várias células nervosas, mas tem duas mais importantes, porque assim, tem vários tipos de células glias, mas no geral são os neurônios e as células glias. Os neurônios são essas células mais alongadas aqui, ó, onde a gente viu aquela microscopia, eu tenho o corpo, tenho aqui no centro o núcleo, aqui ao redor do corpo eu tenho os dendritos, este prolongamento eu chamo de axônio, esse axônio poderá ou não apresentar a bainha de mielina. Quando ele tem a bainha, o impulso vai de forma mais rápida, porque ele vai assim, ó, aos pulos, o impulso. Quando não tem a bainha, ele vai assim, de forma linear, então ele é mais lento esse impulso, tá bom? Ah, tá, eu cliquei aqui sem querer. Bom, então é isso, tá aqui, ó, aqui eu tenho tecido nervoso no meu cérebro, no meu cerebelo, no meu bulbo, na minha ponte, ou seja, esse conjunto desses três aqui, eu tenho o meu encéfalo, tá? Na minha caixa craniana. E aqui dentro da minha medula não, dentro das minhas vértebras, tá? Eu tenho 33 vértebras colocadas uma sobre a outra, dentro é o ocozinho que vai ter essa medula passando, tá bom? Vamos então agora aqui, eu mostro mais detalhadamente aqui a questão do neurônio, né? As partes do neurônio. Tá aqui, ó, indicando aqui no desenho bem bonitinho, dendritos, o corpo celular, que é isso aqui, o axônio, não é? Essa camadinha azulzinha é a bainha de mielina, que eu falei para vocês, e esse aqui é o nodo de Ranvier, que é por onde passa o estímulo nervoso aos pulinhos, como eu falei para vocês, ó, vai pulando de um nozinho para o outro, assim, ó, tá vendo? Beleza? E aí eu tô com um esqueminha aqui da sinapse. Olha aqui os neurotransmissores que eu falei para vocês, aqui, ó, esse aqui tá meio rosinha clara aqui. Aqui tem uma imagem mais próxima, ó, os neurotransmissores. Eu tenho aqui o axônio, vem aqui o axônio de um com o corpo do outro neurônio, tá certo? Aonde é passada aí essa informação, esse impulso nervoso, e esse local aqui, essa região aqui, a gente chama de sinapse, tá bom? É a região entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão. Então, é essa a nossa aula de tecido. A gente conclui tecidos aqui, tá bom? Nessa aula. E agora passaremos a estudar os sistemas. Eu acredito que, seguindo a ordem aí da apostila, eu não lembro bem qual é o sistema que vem primeiro, mas, se eu não me engano, é o respiratório. Ou é o respiratório ou é o urinário. Enfim, cada dia agora, cada aula, nós vamos estudar, então, um sistema por aula. Beleza, gente? Tchau, tchau. Então, até a próxima aula. Tá bom? Deixa eu